Justiça pela Paz em Casa. Começa hoje o programa do CNJ em parceria com tribunais de todo o país. A ideia do programa é acelerar os processos de violência doméstica e feminicídio. Ministra Rosa Weber completa 1 ano na presidência do TSE. Vossa Excelência presidiu de forma exímia uma eleição dificílima. Em Brasília, plano de saúde vai ter que custear fertilização in vitro com seleção embrionária. O procedimento é necessário para transplante de medula de uma criança com anemia falciforme. E ainda no Mato Grosso, o projeto Araguaia Cidadão mobiliza moradores da região. Olá, boa tarde. Boa tarde. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o programa Justiça pela Paz chega à sua 14ª edição. Ao longo desta semana, os processos relacionados à violência doméstica terão prioridade nos tribunais de todo o país. A ideia do programa é acelerar os processos de violência doméstica e feminicídio. Para se ter uma ideia, hoje tramitam na Justiça 1 milhão de processos desse tipo, segundo dados dos tribunais encaminhados ao CNJ. Além dos julgamentos, o programa vai promover algumas ações para sensibilizar a sociedade sobre a gravidade deste tipo de crime. A 14ª edição do Justiça pela Paz em Casa ainda conta com o Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vítima. Este questionário é respondido pelas vítimas para ajudar o trabalho de policiais, delegados, juízes e servidores da Justiça. E o Justiça pela Paz em Casa está mobilizando a rede de proteção à mulher na Paraíba. Uma série de ações de combate à violência doméstica foram programadas para esta semana. No período de 19 a 23 de agosto, o Poder Judiciário paraibano realizará a 14ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Deverão ser realizadas 751 audiências que acontecerão em 43 unidades judiciárias em todo o estado. Nós estamos aí felizes com essa possibilidade de expansão cada vez mais da nossa rede, para dar esse apoio tão necessário que essas vítimas merecem. A novidade desta edição é que a OAB-PB e a Universidade Federal da Paraíba aderiram à campanha e deverão atuar como parceiros nas 120 audiências preliminares previstas na capital. Elas não sabem para que elas foram intimadas, se elas podem ou não podem falar, se elas podem ou não podem dizer o que estão sentindo, o que pensam, o que querem durante o processo. E a nossa participação é mais nesse sentido, de estar ao lado dessas mulheres, colaborando para que elas saibam que momento é aquele, para que elas foram chamadas para estar até lá. Enfim, tentar auxiliá-las no processo de conhecimento mesmo, ser informadas sobre a lei, sobre seus direitos naquele momento. Agora estamos fazendo um lado operacional prático, criar mutirões, criar um apoio social, psicológico para a mulher que é ameaçada ou agredida e é dever nosso social também, como gestor administrativo do tribunal, cooperar e participar efetivamente. O ex-médico Roger Abdelmaci vai continuar em um hospital penitenciário. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o recurso da defesa do ex-médico. Ele teve a prisão domiciliar suspensa e vai ficar em um hospital penitenciário até a realização de perícia para saber o real estado de saúde dele. Condenado a mais de 270 anos de prisão por estuprar 56 pacientes, Roger Abdelmaci cumpria prisão domiciliar por motivos de saúde. Mas um livro escrito por um detento do presídio de Tremembé, o mesmo onde estava o ex-médico, revelou que as doenças atestadas em um relatório teriam sido forjadas. O desembargador que negou a liminar entendeu que não houve constrangimento, conforme alegava a defesa. Quinta turma do STJ autoriza a réu a usar as próprias roupas no tribunal do júri. A defesa argumentou que o uniforme do presídio poderia influenciar a decisão dos jurados. A defesa apresentou recurso em mandado de segurança ao Superior Tribunal de Justiça após o pedido ser negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJ mineiro manteve o entendimento da primeira instância de que não há previsão legal para dispensar o réu do uso do uniforme do presídio.
O juiz argumentou ainda que, em outras situações, familiares de presos tentaram repassar drogas em fundo falso das roupas e o tribunal do júri não teria aparato para a realização da revista. Ao recorrer ao STJ, a defesa apontou ofensa ao direito à imparcialidade, já que o réu não teria uma imagem neutra diante dos jurados. O relator do recurso em mandado de segurança, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que os uniformes prisionais, assim como as algemas, são símbolos da massa encarcerada brasileira. E por isso é plausível a preocupação da defesa de que a imagem do preso com as vestes do presídio pode provocar preconcepções aos jurados leigos. O ministro trouxe lições doutrinárias sobre a influência na decisão dos jurados de aspectos como a religião, aparência física, cor, opção sexual e posição socioeconômica. O relator concluiu que o uso do uniforme atenta contra a previsão constitucional da plenitude da defesa. O Ministério Público do Paraná denunciou o ex-prefeito e o atual secretário de Administração e Finanças de Astorga, no norte do estado, por peculato e desvio de verbas públicas. De acordo com a denúncia, os réus teriam utilizado o contrato do município com os Correios para a distribuição de mais de 7.000 exemplares de um jornal com promoção pessoal do ex-prefeito, com dinheiro público e ainda com a anuência do secretário, que autorizou o pagamento. O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral devem fazer o cadastramento biométrico de todos os presos do país até agosto do ano que vem. Além de conhecer a população carcerária, a coleta da biometria vai permitir que os detentos tenham acesso a direitos básicos, como tirar documentos. São quase 850 mil presos nos 2.500 presídios no Brasil. É a terceira maior população carcerária do mundo, perde para os países mais populosos como Estados Unidos e China. Boa parte dos presos no Brasil não possuem sequer documentos básicos, como certidão de nascimento e identidade CPF. Esta advogada explica que o Estado tem a responsabilidade de garantir a cidadania dos presos e que, sem o mínimo, é impossível fazer a ressocialização. Eles ficam aí limitados, no exercício da sua cidadania, nos direitos humanos, no direito de exercer a sua livre cidadania, uma vez que não tem acesso à educação, mesmo que o estabelecimento educacional seja dentro do sistema penitenciário, ele não consegue fazer o seu registro para ter acesso às escolas, não consegue acesso à saúde, ele fica impossibilitado até de se aposentar lá na frente, de registrar aí os seus direitos trabalhistas. A população carcerária das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste é a que mais sofre com a falta de documento. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a falta de documentação contribui para o alto índice de reincidência. Para garantir direitos, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, firmou um convênio entre CNJ e Tribunal Superior Eleitoral para criar um banco de dados para cadastramento biométrico e emissão de documentos dos detentos. A expectativa é que nós possamos ter, até o final do mês de agosto de 2020, todos os presos, todas aquelas pessoas submetidas à privação de liberdade, biometrizadas no país, já com a criação de um fluxo de que todas essas pessoas, à medida em que forem também entrando no sistema prisional, possam estar sendo tratadas de igual forma. As coletas das digitais dos presos serão feitas nas varas de execuções ou nas audiências de custódia e nos presídios. A emissão dos documentos está prevista para começar em 2020. Para o CNJ, não é possível cobrar do preso se não é oferecido para ele o básico, a dignidade para reconstruir uma nova história. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, foi a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral em eleições gerais. Neste mês, a ministra completa 1 ano no comando do TSE, um período marcado por muito trabalho. Rosa Maria Pires Weber tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no dia 14 de agosto de 2018. Na sessão solene em que foi empossada no cargo, a ministra Rosa Weber ressaltou a importância do trabalho da Justiça Eleitoral. Trata-se, o Tribunal Superior Eleitoral, permitam-me dizê-lo, de um tribunal diferenciado, que, enfeixando atividades jurisdicionais, administrativas e normativas,
é responsável pela organização do exercício da própria democracia. Entre agosto e dezembro do ano passado, foram julgadas 351 das 431 representações relacionadas à campanha eleitoral. Ao todo, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram mais de 7.500 processos. No primeiro semestre deste ano, foram julgados 2.601 processos. 1.339 processos autuados, sendo 603 físicos e 736 eletrônicos. E decidimos 2.601 processos, tanto no colegiado quanto monocraticamente, o que representa, portanto, que julgamos o dobro de processos autuados neste primeiro semestre. A gestão da ministra Rosa Weber também se destacou na discussão de assuntos relacionados ao processo eleitoral. Em maio deste ano, foi realizado o Seminário Internacional Fake News e Eleições, que reuniu especialistas sobre desinformação do mundo inteiro. Assegurar a credibilidade da nossa urna eletrônica e dos sistemas digitais eleitorais foi, sem dúvida, um dos maiores desafios do TSE nas eleições de 2018. O presente evento serve, pois, à consolidação do conhecimento adquirido no enfrentamento das fake news e viabiliza a este Tribunal Superior Eleitoral o aprimoramento das ações que encetou, bem como a definição de novas estratégias para o futuro. Na gestão da ministra Rosa Weber, vários grupos de trabalho foram criados para realizar estudos em várias áreas, com o objetivo de criar propostas para modernizar a atuação da Justiça Eleitoral. Na sessão do dia 15 de agosto, o vice-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, homenageou a ministra Rosa e destacou a boa condução da Justiça Eleitoral. Vossa Excelência presidiu de forma exímia uma eleição dificílima, com polarizações, contestações as mais diversas, ataques injustos e, na verdade, se produziu o resultado que era o resultado desejado pelo povo brasileiro, fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conduzido pelas mãos suaves, mas extremamente firmes de Vossa Excelência e que ajudou o país a continuar firme na rota da democracia. A ministra agradeceu a homenagem e ressaltou: o sucesso da gestão se deve ao trabalho de todos. Se pude enfrentar essas minhas obrigações e delas me desempenhar, seguramente eu fiz, porque contei com a companhia, com o apoio de Vossas Excelências, do Ministério Público Eleitoral, como sempre, atuando numa parceria firme, trazendo uma colaboração efetiva e também a atuação de todos os nossos servidores no país. E a seguir, casal de Brasília que tem uma filha com anemia falciforme consegue na Justiça cobertura de plano de saúde para fertilização in vitro com seleção embrionária. Os procedimentos são necessários para gerar uma criança compatível para um transplante de medula, necessário para a cura da doença. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou hoje em Curitiba da abertura do primeiro encontro ibero-americano Agenda 2030 no Poder Judiciário. Líderes de 193 países estão participando, incluindo o Brasil. O encontro faz parte das ações desenvolvidas pelo Comitê Interinstitucional do CNJ para apresentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário que visam promover ações para acabar com a pobreza, fomentar a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. No discurso de abertura, o presidente do STF destacou o papel do CNJ e a criação da Política das Metas Nacionais, que completou, no início deste ano, 10 anos de criação e representa o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento contínuo da prestação jurisdicional.
E começou hoje e vai até sexta-feira a 4ª Semana Nacional da Aprendizagem. O evento busca contribuir para o aumento do número de aprendizagens no mercado de trabalho. E quem tem as informações e conversa ao vivo com a gente agora, direto do Tribunal Superior Eleitoral, é o repórter Pablo Lemos. Olá, Pablo, muito boa tarde para você. Do TST, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Pablo, tudo bom? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ao longo desta semana, os tribunais regionais do trabalho de todo o país vão realizar palestras, exposições e audiências públicas para mostrar as vantagens e a importância do investimento em aprendizagem de jovens. De acordo com a Lei da Aprendizagem, as empresas de médio e grande porte devem contratar de 5% a 15% de aprendizes em relação ao quadro de empregados com formação profissional. O programa é voltado para jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos incompletos que também tenham concluído ou que estejam cursando o ensino médio ou fundamental. Segundo dados do Ministério da Economia, em 2018, mais de 400 mil jovens foram inseridos no mercado de trabalho através de programas de aprendizagem. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pablo. Falando lá do TST, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que uma operadora de planos de saúde pague um procedimento de fertilização in vitro com seleção embrionária. O casal buscou a justiça para ter um filho doador de medula óssea para a irmã, que sofre de anemia falciforme. O diagnóstico é rápido. Pode ser feito com um simples exame de sangue logo após o nascimento. Os sintomas da anemia falciforme também não demoram a aparecer. O paciente com anemia falciforme é uma pessoa que vai sofrer ao longo da vida vários transtornos. Os principais são anemia, que é a redução da capacidade de transporte de oxigênio, traduzida laboratorialmente como a redução dos níveis de hemoglobina no sangue. Hemoglobina é a substância que transporta o oxigênio e é justamente na hemoglobina que está o defeito da anemia falciforme. Uma outra coisa que aparece no paciente com anemia falciforme são obstruções da microvasculatura. A hemácia do paciente falciforme é rígida e ela acaba obstruindo os vasos sanguíneos de pequeno calibre e isso promove uma falta de oxigênio nos tecidos e morte desses tecidos. A irmã do Elvis morreu por causa da anemia falciforme. O aposentado de 53 anos também teve a doença. Foram anos de tratamento até que em 2005 ele conseguiu o transplante de medula óssea, procedimento necessário para que o paciente consiga a cura. A doença falciforme é uma doença crônica genética hereditária de maior prevalência no mundo e no Brasil. E a gente vê que é muito necessário que se faça essa reparação jurídica, digamos assim, essa reparação na questão da justiça social para as pessoas com doença falciforme. Eu acho que o transplante de medula óssea ele traz uma esperança para muitas pessoas. Um casal aqui de Brasília que tem uma filha com anemia falciforme entrou na justiça para fazer a fertilização in vitro e seleção embrionária. Os procedimentos são necessários para gerar uma criança compatível para um transplante de medula, necessário para a cura da doença. Eles buscaram um plano de saúde, mas tiveram a cobertura negada. Em primeira e segunda instâncias, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou o pedido da família, determinando que a operadora de planos de saúde pague pela fertilização in vitro. O entendimento do TJ é de que o atendimento pelo plano visa a concretização do planejamento familiar e ressaltou que a continuação da família é um direito fundamental. E para dar continuidade ao assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio a advogada Natália Monice. Muito obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Eu agradeço a oportunidade. Bom, vimos na reportagem que esse caso é repleto de peculiaridades, né? Primeiro, a fertilização in vitro para a cura de uma outra criança e a seleção embrionária. Isso já é uma previsão do plano de saúde ou o plano de saúde não é obrigado a cumprir? O que a gente tem de jurisprudência nessa área? Geralmente, os contratos dos planos de saúde, eles trazem uma previsão expressa de não cobertura de tratamento de reprodução humana assistida. Os casais que buscam esse tratamento para engravidar, eles geralmente têm que buscar o Poder Judiciário para ter o tratamento garantido. Agora, doutora, eu vou ampliar um pouco o caso para focar do geral para o particular.
Os planos de saúde, no que se refere à situação deles em relação à fertilização in vitro, não há uma jurisprudência pacificada. Se eu não me estou enganado, a doutora conversava com a gente, o STJ, por exemplo, ele entende que se for um problema de infertilidade do casal, não há obrigatoriedade do plano. Já há outras decisões do Poder Judiciário que apontam sim, o plano sendo obrigado a pagar. Então, quer dizer, não está fechada essa questão. Exatamente, não existe um entendimento pacificado em nossos tribunais a respeito do tema. O STJ, desde o final do ano de 2017, ele traz um entendimento de que a operadora do plano de saúde não tem a obrigatoriedade de custear o tratamento de reprodução humana assistida. Todavia, por não se tratar de uma decisão em recurso repetitivo, os tribunais de justiça do país, aqui em Brasília, por exemplo, a 5ª turma, tem um entendimento pacificado de que os casais, pela questão de garantia do tratamento ou também pelo planejamento familiar, tem o tratamento garantido pelo plano. Quer dizer, indo agora para o particular, nesse caso, determinante para a decisão do TJ, então, foi a questão da doença da criança. Tanto a decisão para o tratamento da doença da criança, como a decisão pelo próprio planejamento familiar. O plano de saúde tem que custear também para a garantia do nascimento da nova criança. Como é que funciona? Os planos de saúde, eles têm uma cobertura fixa, uma tabela de cobertura fixa? A tentativa do plano de saúde é que seja fixa somente no rol da ANS, mas a jurisprudência é pacífica de que o rol da ANS ele é apenas exemplificativo. Ele é um rol mínimo de cobertura de que o plano de saúde tem que cobrir. Quem vai determinar qual é o tratamento próprio para aquele caso específico é um médico que acompanha o tratamento. Então, se eu tenho um tratamento que é indicado pelo meu médico e o plano de saúde nega, eu posso me socorrer do Poder Judiciário para garantir aquele tratamento que foi indicado. A doutora fez menção, e a matéria também, a questão da continuidade da família. Isso é algo previsto na Constituição? Sim, na Constituição, no nosso Código Civil e na própria legislação do plano de saúde. É a previsão do planejamento familiar. Essa previsão, ela traz que é um direito do casal e que nem o Estado, nem as instituições privadas podem fazer qualquer influência nessa decisão. E o transplante de medula, ele já está disponível no SUS? Sim, o transplante de medula, outros órgãos e tecidos, ele já tem à disposição no SUS e também na rede privada, seja para pagamento próprio pelo próprio paciente ou através dos planos de saúde. Mas se o paciente quiser fazer com o plano de saúde, ele tem direito, então, procura o judiciário, né? Exatamente. Ok, doutora Natália, mais uma vez, obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. E a seguir, o projeto Araguaia Cidadão do Judiciário de Mato Grosso leva serviços, esporte e conscientização ambiental para a comunidade. A mobilização não foi só em terra firme, não, foi também na água. Cerca de 50 caiaques desceram um trecho do rio Araguaia, sabe para quê? Para contribuir com o meio ambiente. Entidades ligadas à agricultura e o estado do Rio Grande do Sul foram condenados a indenizar solidariamente uma empresa de transporte pelos prejuízos provocados por um acidente num trecho bloqueado de estrada durante manifestação. Na ocasião, um caminhão da transportadora bateu em outros 2 veículos parados e atropelou um homem que morreu. A Justiça entendeu que as entidades não tomaram as precauções necessárias para sinalizar o trecho. Inclusive, à época, havia uma decisão judicial que impedia o bloqueio. O projeto Araguaia Cidadão, do Judiciário de Mato Grosso e parceiros, mobiliza moradores. Foram realizados vários eventos esportivos em prol do projeto, que vai levar até a próxima quarta-feira serviços de saúde, justiça e cidadania aos moradores de 6 municípios do Vale do Araguaia. A quase 500 quilômetros de Cuiabá, Alto Araguaia se mobilizou inteira para a chegada da Expedição Araguaia, projeto idealizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Uma das ações foi o campeonato de tênis, iniciativa do Fórum da Comarca e outros colaboradores, com cerca de 70 inscritos e realizado na sede da ABB. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido em cestas básicas que serão sorteadas durante o projeto. Foi imbuído desse espírito aí de ajuda ao próximo, de comunidade, que nós nos reunimos aqui para promover esse pequeno torneio. É sempre um privilégio poder participar, poder ajudar, poder contribuir para o crescimento, principalmente das nossas crianças, que são o nosso futuro.
O que também teve adesão massiva, tanto de crianças quanto de adultos, foi a primeira corrida de rua Araguaia Cidadão, organizada para divulgar a expedição do Judiciário de Mato Grosso. Que aí a gente vai juntando todos aqui e formar um grupo só aqui na Araguaia, né? Incentivar o povo, a todos aí. E olha, a mobilização não foi só em terra firme, não. Foi também na água. Cerca de 50 caiaques desceram um trecho do rio Araguaia, sabe para quê? Para contribuir com o meio ambiente. Foram aproximadamente 30 quilômetros de travessia e algumas paradas para o plantio de 250 mudas de espécies nativas às margens do rio. É a partir daqui que a gente continua preservando, a gente continua fazendo. Acho que cada um que fizer um plantio de uma árvore, o significado dela no final dessa expedição, ela vai se tornar uma expedição muito grande. Solidariedade, incentivo ao esporte e conscientização ambiental. Toda a sociedade se envolveu com o projeto, com a Expedição Araguaia Cidadão. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. E você fica agora com o programa Fórum sobre as novidades para tratamento de diabetes. Eu espero você amanhã, ao 12:30. Tchau. Tchau.